E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Kablan. Eu sou o professor Kablan e nessa videoaula vamos fazer as aulas 3 e 4 do Aprender Sempre, volume 2, apenas semelhantes. O objetivo das aulas é aplicar as propriedades da proporcionalidade para calcular a medida de lados entre ângulos semelhantes, aplicar as propriedades da proporcionalidade para calcular a medida de lados em quadrilados semelhantes. Se você está chegando pela primeira vez, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Você irá assistir o vídeo Quadra Poliesportiva, que será exibido pelo professor. Esteja atento aos conceitos e ideias apresentadas no vídeo e em seguida escreva comentários sobre os seguintes pontos. A. Maquete. Semelhança entre figuras, razão de semelhança e escala. Então presta atenção no vídeo aí, daqui a pouco eu volto. Alô, fala Marcão. Cara, eu sei que a gente tem que deixar tudo pronto pra reunião de quinta. Só que eu tô tentando aqui fazer tudo sozinho, tô quebrando a cabeça e não tô entendendo muito bem, não. Ok, pode deixar que eu vou deixar o projeto ótimo, vai ficar demais. Como é que eu vou fazer pra colocar todas essas quadras nesse espaço? E aí, Pedro? Eu fiquei sabendo que você tá montando um projeto para ocupar o terreno baldio aqui em cima. Acho que é uma iniciativa muito bacana, viu? Você já começou a montar as coisas? Eu tô aqui enrolado tentando montar, mas não consigo. É muita informação e eu não tô dando conta. O negócio é o seguinte. O tamanho do terreno é de 42 por 32 metros. E o pessoal quer uma quadra poliesportiva, que tenha vôlei, basquete, handball e futsal. A gente vai ter uma reunião quinta-feira. Eu tenho que ter alguma ideia logo. Nossa, o projeto é grande mesmo, hein? Bom, então é melhor montar uma maquete para levar na reunião. Porque aí dá para visualizar tudo direitinho. Se você quiser, eu posso te ajudar com isso. Ainda bem que eu tenho um camarada arquiteto. Eu vou precisar mesmo da sua ajuda, porque eu nem sei por onde começar. Primeiro, vamos ver quais são as medidas de todas as quadras. Isso a gente pode colocar numa tabela. Olha só. A quadra de vôlei tem de 20 a 24 metros por 11 a 15 metros. A de basquete tem de 30 a 32 metros por 17 a 19 metros. A quadra de handball tem de 38 a 44 metros por 18 a 22 metros. E por fim, a de futsal tem de 25 a 42 metros por 15 a 22 metros. Nossa, eu não sabia que as medidas das quadras podiam variar tanto. A medida da quadra oficial é uma só, mas é preciso ter um espaço ao redor dela que é variável. É uma espécie de área de segurança para os atletas. No vôlei, por exemplo, pode ser de 1 a 3 metros de distância da arquibancada ou qualquer outro obstáculo. Agora veja, essas são as medidas oficiais. A medida da quadra de vôlei é 18 por 9 metros. A de basquete é 28 por 15 metros e as quadras de handball e futsal têm a mesma medida oficial, 40 por 20 metros. Essas são as medidas usadas em jogos oficiais, como nas Olimpíadas. As Olimpíadas são uma série de eventos esportivos que ocorrem a cada 4 anos e reúnem atletas de quase todos os países do mundo para competir em várias categorias. Os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados na Grécia Antiga, no ano 776 a.C., como uma importante celebração e tributo aos deuses. Interrompidos pelo imperador Teodósio, ainda na Grécia, os Jogos foram recuperados pelo Barão de Coubertin, que após extensa pesquisa, organizou em 1896 uma competição nos moldes da tradição grega. Desde então, as Olimpíadas só deixaram de ocorrer durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Puxa, essa história de Olimpíada começou já faz muito tempo, né? Bem, agora que a gente já tem as medidas, vamos planejar a maquete. Em poucas palavras, maquete é uma representação proporcional de um espaço. Então, as medidas da maquete das quadras vão ser proporcionais às medidas oficiais das quadras de verdade. Como a gente vai criar uma figura semelhante à original, é bom lembrar algumas regras sobre a semelhança de polígonos. A primeira é que eles tenham ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida.
E a segunda é que as divisões entre os lados correspondentes de cada um dos polígonos tenham o mesmo resultado. Ah, então esse resultado das divisões, que é sempre igual, é que representa a proporção, não é? Isso mesmo. Essa proporção recebe um nome especial: razão de semelhança. Assim, quando eu fizer as divisões das medidas dos lados de um primeiro triângulo pelas respectivas medidas dos lados do segundo triângulo e a razão de semelhança for 2, isso significa que os lados do primeiro triângulo são 2 vezes maiores que os lados do segundo. Se a razão de semelhança for meio, significa que os lados do primeiro triângulo são 2 vezes menores que os lados do segundo. Então, para eu desenhar as quadras direito, eu vou ter que decidir qual é a razão de semelhança? Exatamente. Vamos pensar na maior medida das quadras, que é 40 metros. Agora você pense em uma medida que esteja num tamanho bom para que você possa desenhar. Acho que 40 centímetros tá bom. Mas, Gilson, fazer 40 metros e reduzirem para 40 centímetros muda também a unidade de medida. Isso tem razão de semelhança? Claro que tem, Pedro. Vamos fazer as contas. 40 metros são 4.000 centímetros. Então, a gente divide 4.000 centímetros, que é a medida original, por 40 centímetros, que é o valor que queremos usar na maquete. Logo, a razão de semelhança é 100. Então a quadra é 100 vezes maior que o meu desenho. É, você entendeu mesmo. Nós chamamos isso de escala. Essa é a escala 1 para 100. Ou seja, cada 1 centímetro que você desenhar vale 100 centímetros na realidade. E para garantir que as figuras sejam semelhantes, não esqueça que os 4 ângulos de cada retângulo têm que ter precisamente 90 graus. Agora a bola está com você. Consegui terminar minha maquete. E que tal você fazer uma rede de vôlei, as cestas de basquete e as traves do gol? Dá para fazer tudo com palitinhos, gás e papelão. Boa ideia. Agora que eu peguei o jeito, já sei que a primeira coisa é saber as medidas de tudo. O comprimento da rede é 10 metros. A largura, 1 metro, e ela fica 2,43 metros de altura para jogos masculinos e 2,24 metros para jogos femininos. Para a cesta de basquete, é preciso considerar o tamanho da tabela, que é de 1,80 m por 1,20 m, e a altura do chão até a base da tabela, que é de 3,05 m. E para cada baliza, o comprimento é 3 metros e a altura é 2 metros. Bom, agora eu vou reproduzir tudo isso em centímetros. E você sabia que essa proporcionalidade também vale para a área da figura? Eu não tinha pensado nisso, mas parece que faz sentido. Claro, olha só. Se a figura é retangular, a área é a multiplicação da largura pelo comprimento. Então ficamos com 2.000 centímetros vezes 4.000 centímetros, o que dá 8 milhões de centímetros quadrados. E quando multiplicamos as dimensões da maquete, 20 centímetros vezes 40 centímetros, ficamos com 800 centímetros quadrados, ou seja, a razão de semelhança das áreas é de 8 milhões dividido por 800, que é 10.000. E 10.000 é 100 vezes 100, ou seja, 100 ao quadrado. Então isso significa que a razão de semelhança, quando a gente trabalha com área, é a razão de semelhança de comprimentos elevada ao quadrado. Isso mesmo, Pedro, você pegou o espírito da coisa. E você sabe me dizer o que aconteceria com a razão de semelhança se agora a gente fosse trabalhar com o volume? Ah, a razão de semelhança entre os lados era 100. Entre as áreas era 100 ao quadrado. Então, entre os volumes, ela vai ser 100 ao cubo, não é? É isso aí. E não importa qual o valor da razão de semelhança. Aqui ela é 100, mas poderia ser 15, 900 ou qualquer outro número. A razão sempre será elevada ao quadrado quando trabalhamos com área e elevada ao cubo quando trabalhamos com volume. Bom, mas pelo visto você já está conseguindo se virar muito bem com as razões de semelhança. Modéstia à parte. Então é o seguinte, eu quero pintar a quadra da minha maquete com a mesma tinta que a gente vai usar para a quadra de verdade. E eu já me liguei que para pintar a quadra vai ser preciso 10.000 vezes mais tinta que a que eu vou gastar na maquete. Muito bem, é isso mesmo. Usando as semelhanças, a gente faz a estimativa de material com muito mais precisão. Puxa, eu curti essa parada de semelhança. Agora eu vou mostrar minha maquete pro pessoal.
E torcer para a verba ser suficiente. Essas quadras têm tudo para ficar muito legais. Valeu pelas dicas, Gilson. E você vai jogar lá com a gente, hein? Tá prometido. E quando precisar de alguma coisa é só chamar. Até mais, Pedro. Bom, se você assistiu bonitinho o vídeo, assistiu certinho lá, prestou atenção, então você viu que maquetes são representações proporcionais do espaço. Semelhança entre figuras. Duas figuras são semelhantes quando têm ângulos correspondentes com a mesma medida e as medidas dos lados são proporcionais. Razão de semelhança é a razão que representa a proporção entre medidas, informa o quão uma figura semelhante à outra é maior ou menor do que ela. E escala é a razão entre a medida do desenho e a medida real de uma imagem. Dizemos que um polígono é semelhante quando tem os ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Essas propriedades garantem que os polígonos semelhantes tenham formatos iguais, mesmo com medidas diferentes. Observe os pares de figuras semelhantes nos exemplos têm, de fato, o mesmo formato, embora com medidas diferentes. Em particular, quando temos interesse em verificar a semelhança entre triângulos, é suficiente que pelo menos uma dessas condições seja atendida, isto é, basta que os ângulos internos correspondentes, os ângulos correspondentes sejam congruentes, ou que os lados correspondentes sejam proporcionais. Além disso, valem as propriedades. Quando dois triângulos são semelhantes, a razão entre dois dos lados correspondentes é a razão de semelhança, que equivale também à razão entre os perímetros. Então veja aí, ó. A razão dos perímetros desses triângulos também é a razão de semelhança. Tá aqui os exemplos, a razão de semelhança. Tem a razão entre os perímetros. Esse daqui, o perímetro é 16, que é a soma dos lados. E esse daqui, o perímetro é 8. 16 por 8 dá 2. Aqui é a mesma coisa, somou os lados, fez a razão 1,5. Toda paralela a um lado de um triângulo que intercepta os outros dois lados em pontos distintos determina um novo triângulo semelhante ao primeiro. Então tá aqui, ó, BC é paralela a DE. Então esse triângulo ADE, ele é semelhante ao ABC. LP paralelo a MO, então o triângulo OMN ou ONM é semelhante ao LPN. A partir das ideias sobre polígonos semelhantes apresentadas, responda: o que podemos dizer sobre semelhança entre círculos? Explique. Bom, todo círculo é semelhante. Por quê? Círculos são sempre semelhantes, o que varia é a razão de semelhança entre os seus diâmetros, ou entre os seus raios, né? Entre os raios do círculo. Você pode fazer uma razão entre os raios. E com relação aos quadrados, é possível concluir algo em relação à semelhança? Sim, todo quadrado também é semelhante, porque o que varia é a razão de semelhança entre os seus lados. 3. Enem. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD e a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento AB. O segmento AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o valor do comprimento da haste? Então, muito bacana essa questão aqui do Enem. O que a gente vai fazer? Ó, você pode separar aqui em dois triângulos para ficar mais fácil a visualização, né? Então, vou pegar aqui, ó, um triângulinho aqui. Esse aqui terá altura 4. Tá? Aqui é o vértice A, aqui é o vértice B e aqui em cima é o C. Tá? Fechando esse triângulo aí, nós temos o quê? Olha só. Fechou aqui, nós temos o segmento EF, mais ou menos aqui. Deixa eu colocar até de outra cor para dar um destaque, né? Que a gente quer saber o EF. Então, aqui está F e legal. Esse é o primeiro triângulo, o ABC. Agora nós temos um outro triângulo também, né? Que é o que a gente vai fazer as razões de semelhança aqui, ó. Tem um triângulo que a altura é 6. Na verdade, aqui, esse lado aqui é o mesmo tamanho, né? Que eu coloquei um pouco grande aqui. Mas aqui eles tem o mesmo comprimento aqui. O AB é o mesmo tamanho. Pois bem, fechamos aqui. Legalzinho. Vamos traçar aqui
a medida EF também. Lembrando que aqui nesse caso está um pouquinho mais para a ponta, né? Aqui não tá bem direitinho não, mas dá para entender, né? Bom, tá aí, legal. O que mais? Aqui é o E, aqui é o F. E os vértices desses daqui, ó. Aqui está o A, aqui está o B e aqui está o D. E essa medida é 6. Pronto. Para facilitar a nossa vida, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar aqui alguns valores. Por exemplo, vou chamar essa medida aqui EF, vou chamar de X, tá? Para não precisar ficar toda hora colocando EF. Então aqui vai ser X. É a mesma medida esses dois segmentos, né? Os dois são EF, então tem que medir a mesma coisa. O AB, eu vou dividir em 2. Então aqui nós teremos esse pedacinho aqui, que eu vou chamar de A, e esse pedacinho aqui que eu vou chamar de B, tá? Os pedacinhos ali, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui nós temos... É o contrário aqui, né? Nesse caso aqui é o contrário, ó. Só você ver aqui, ó. AF, certo? É o A. E FB é Bzinho. Então, ó, FB tá aqui, ó. Isso aqui é o Bzinho. AF é A. Então, ao contrário do outro, porque ele tá invertido, né? Bom, agora desse jeito aí tá bacana, tá legal. É só começar a montar as razões, ó. Por exemplo, vamos pegar as razões aqui entre os dois. Lembre-se, EF é paralelo a CA. Então, esse triângulo EFB é semelhante ao triângulo ABC. Então, vamos fazer o seguinte, ó. X está para 4, assim como B está para A mais B, que é esse segmento aqui, ó, todo, né, o AB, né? Assim como ele está para A mais B. Ou poderia ter colocado o AB também, tanto faz, né? Dá uma letra só ali. Mas vamos deixar assim mesmo. Beleza. Vamos olhar agora para o outro triângulo. Então, nós temos aqui a mesma coisa, ó. X está para 6, assim como... Atenção agora, que estou pegando o A, hein? Assim como o A está para o segmento inteiro lá, que é B mais A, que no caso é a mesma coisa que A mais B também. Né? Resumindo, é o lado BA, é o lado AB, é a mesma coisa. Bom, daqui nós podemos o quê? Isolar o X. Podemos isolar o X. Então, vai ficar assim, ó. O X fica ali, sossegado. E o 4 passa multiplicando. Nós temos então que o X vai ser igual a 4, que multiplica B, sobre A mais B. Legal, embaixo. Embaixo vai ficar como? O X fica ali sossegado, o 6 passa multiplicando. Nós temos 6A dividido por A mais B. Veja que essas duas equações aqui são iguais, né? Que é o X, né? Esses dois aqui é o X. Então, eu posso igualar um com o outro. Então, vai ficar 4B sobre A mais B. Lembrando que A mais B é o segmento AB, né? Tanto faz. Então, isso aqui é igual a 6A sobre A mais B. Olha que legal o que aconteceu com A mais B, ó. Foi para o espaço. Simplificou. Nós temos a relação, então, ali, ó. Que 4B é igual a 6A. Portanto, B é igual a 6A sobre 4. Fechou? Isso aqui é o B. Bacana. Com esse valor aí eu posso fazer o quê? Posso fazer um monte de coisa. Posso calcular o X, que é o que nos interessa, né? Vou calcular o X agora. Onde é que eu vou substituir esse B aí? Vou substituir esse B exatamente... Qualquer um desses aí. Qualquer um desses aí, tanto faz. Vamos pegar aqui embaixo, aqui, ó, A mais B, certo? Onde tem A mais B, eu vou colocar no lugar do... Aqui embaixo, aqui, ó, vou colocar no lugar do B, vou colocar 6A dividido por 4. Certo? Então, aqui vai ficar assim, ó. 6A em cima, e embaixo vai ficar assim, ó. 6A dividido por 4. Mais A, né? Isso aqui tudo é o B, ó. 6A dividido por 4 é o B. E tem o A aqui, ó, A mais B, certo? Então, juntando esses dois A aí, nós teremos o seguinte, ó. 6A em cima e embaixo. Embaixo vai ser 10 sobre 4. 10 sobre 4A, né? Que é a divisão aqui, ó. Junta ali
Coloco 6 aqui, ó. Tirei o MMC, né? Por 4 vai dar 1 vezes 6, 6A. 4 por 1 dá 4 vezes A, 4A. Com mais 6A, 10A. Aí nós temos o quê? Divisão de fração, como é que faz? Vou colocar aqui em cima aqui, viu, mano? Vai ficar um pouquinho apertado aqui, mas vou colocar aqui em cima, aqui, ó. Então presta atenção, hein, mano. O X, então, finalmente, ó, vou fazer até de outra cor aqui para dar um destaque. Vou dar uma destacada nele aqui, ó. Então, o X vai ser igual a 6A que multiplica, ó, o inverso da de baixo, né? Isso aqui é divisão de fração. 10A. O que acontece com esse A aí? Você pode simplesmente cortar esse A com esse A, né? Então, ficamos com 24 dividido por 10. Ora, 24 dividido por 10 é 2,4, né? Vou colocar o X aqui, ó. Resultado, 2,4. O quê? Metros. Alternativa C. Com isso, finalizamos aí mais um capítulo aí do Caderno Aprender Sempre. Vejo vocês no próximo capítulo aí, que é as aulas 5 e 6. Tamo junto, é nóis. Se inscreve no canal aí, ativa as notificações e deixa o joinha. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.